poder aprender o que é que vem depois, né? Isso porque é muito comum, né, a gente lidar com o fato de que muitas pessoas, praticamente todo mundo, né, passa ali 7, 8 anos vendo inglês ali. Tem escolas que começam a aprender o inglês antes, tem outras que começam a ensinar o inglês depois, e o verbo to be é mais presente do que todos os outros assuntos, né? Então, muita gente nem consegue lembrar se viu outros assuntos na escola. Geralmente, quando vê, são coisas mais básicas, né? Por exemplo, a escola que eu estudei era muito comum pedir para os alunos cantarem, né, inglês. Então, tinha uma época ali do ano que era pedido para que se formassem grupos para que as pessoas cantassem inglês, mas o verbo to be sempre perpendurava ali, não só por um ano, dois, mas praticamente toda a era escolar era formada por verbo to be, né? Porém, mesmo assim, mesmo vendo por tantos anos o mesmo assunto, praticamente ali o ano inteiro, sendo a única coisa que as pessoas frisam na mente é esse nome, ainda assim também é muito comum a gente vê muita gente. Eu, inclusive, iria colocar aqui alguns prints, mas acabou que eu não achei legal colocar aqui, e expor um pouquinho as pessoas também. Mas qualquer pesquisa que você fizer no TikTok sobre verbo to be, você vai ler muita gente falando, ou em qualquer lugar, pode perguntar seu vizinho, seu primo, ou até se perguntar com relação ao verbo to be, que uma das coisas mais comuns também que a gente acaba se entrosando ali com pessoas que vão dizer a mesma fala. Parece até uma música, né? De tanto que você escuta as pessoas repetirem, é você encontrar pessoas que vão falar que não sabem nada sobre o verbo to be. Ou quando acham que sabem, mas são confrontadas, né? Alguém pergunta, mas o que é o verbo to be? Mas como é que se usa tal coisa? Ah, então quais são as regras? Né? Em que situação se usa? A pessoa não sabe, né? Então você vê, às vezes, um vídeo rápido aqui, um vídeo rápido ali explicando, mas tem muito mais coisa por trás, né? Então, realmente, você dá de cara com pessoas que viram ali uma vida, o verbo to be presente na vida delas na escola ali, uma vez por semana, mas todas as semanas, até praticamente se formar na escola, e ainda assim não saberem do que se trata o verbo to be. Consegue lembrar o nome, mas não lembra nem quais são, nem onde se usa, nem por que existe, não sabe sequer por que tem que usar aquilo, que acaba causando também o despertar de uma repulsa, né? De tanto ver o assunto, mas vê a vida inteira e mesmo assim não sabe, né? Então é um caso curioso isso daí, e hoje eu vou provar para você e vocês que sim dá para aprender tudo o que você tem que aprender do verbo to be em 30 minutos, para finalmente você aprender o que é que vem depois disso, porque esse é um dos primeiros assuntos, não precisa ser o primeiro, mas é um dos primeiros assuntos que é correto, vamos dizer assim, de você aprender na língua inglesa, porque é onde você começa a entender como se usam os sujeitos, né? Pelo menos os mais básicos, né? Os personal pronouns. E aí, numa aula de pronouns, você vai entender porque se chama dessa forma, né? Em inglês é uma construção, né? Como se fossem bloquinhos de tijolos, então a gente constrói. Para construir uma casa, ela precisa de um alicerce, ela precisa dos tijolos, ela precisa de cimentos, né? Então, o inglês ele é uma grande construção de uma mansão, né? Você começa ali, faz o alicerce, depois começa a subir uma parede, sobe outra. O verbo to be é uma dos tijolos, né? Um dos cimentos desse alicerce, né? E aí você vai entender uma parte de uma coisa que depois vai juntar com outra para formar um muro, né? Então, basicamente a língua inglesa inteira funciona dessa maneira. Eu não posso atestar que outras línguas funcionem assim, mas o inglês é muito melhor aprendido e aproveitado quando é visto dessa maneira, né? Então, o que a gente vai ver aqui realmente é o porquê ele existe, o para que ele serve, o onde usar e aprender realmente tudo que a gente precisa saber sobre ele. Lembrando que a gente está vendo o to be, então a gente está vendo esse verbo no presente. Tá? Tem outras formas de usar os verbos que a gente vai ver aqui no passado, no futuro, no contínuo, mas esse é assunto para um outro momento. Agora o que a gente vai ver mesmo é o verbo to be especificamente, né? Então a gente vai aprender tudo